avaliar aqui nesse pequeno estudo a questão da avareza, nós então fundamentamos, pensando, né, nessas três doutrinas. Duas nós rejeitamos, os dois extremos, né, a teologia da prosperidade e a teologia da pobreza, e cremos na teologia da mordomia. Todo bem procede de Deus, e tudo aquilo que Deus nos concede, nós administramos, né, procuramos administrar da melhor maneira possível, e sabemos que pertence a Deus. Somos gratos a Ele por tudo o que Ele nos concede para administrarmos. Essa doutrina, ela é importante nós termos em mente pelo seguinte: porque ela nos ajuda a não mergulharmos na avareza. A avareza é um sentimento que produz desejos, né? Produz desejos na pessoa, tá? E esses desejos muitas vezes se tornam cobiça. E a cobiça, né, ela vai gerar o pecado. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Onde leremos aqui a partir do verso... Perdão, é Lucas capítulo 12, viu, irmãos? Capítulo 12, leremos a partir do verso 13. A avareza. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou para Cristo, né? Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Bom, vou fazer um pequeno parênteses aqui no meio disso aqui, né? Então Jesus, ele fala que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, e nos recomenda nos guardarmos disso, da avareza. Por quê? Porque a avareza, ela vai gerar desejos incontroláveis, né? Se você não precisa fazer muito esforço intelectual, né, para a gente perceber que até crimes, até homicídios são cometidos no mundo por causa da avareza, por causa de um desejo incontrolável que as pessoas têm de alcançarem uma grande prosperidade, de enriquecerem muitas vezes, de adquirirem poder, né, de fazer uso de poder, exercer poder sobre as demais pessoas e tudo mais, né? Então Jesus, ele começa dizendo aqui para nós nos guardarmos, porque na verdade, irmãos, esse é um sentimento perverso que vai nos afastar de Deus, né? Nós servimos a Deus com serenidade. Os apóstolos, nas suas cartas, lançando as questões, as diretrizes doutrinárias da igreja, eles dizem: tendo com que vestir-se e o que comer, estejais contentes. Não que não possamos ter mais do que isso, tá? Mas isso já é motivo de gratidão a Deus e devemos estar contentes. Então nós devemos ter uma vida de serenidade. Podemos querer melhorar de vida, aumentar o padrão? Sim, podemos fazer isso. Devemos buscar? Sim, devemos galgar algo melhor, né? Mas preservando o coração na serenidade, não colocando o coração nas riquezas, né? Sendo ricos com Deus e não de riquezas materiais. Se Deus nos conceder a riqueza, seremos gratos a Deus, muito obrigado. De forma lícita, nós aceitamos e somos gratos a Deus, né? Vários personagens bíblicos foram abastados financeiramente, vários foram, tá? Mas este não é um critério, né, que a pessoa deva colocar o coração para demonstrar, por exemplo, que é abençoado por Deus. E o Senhor Jesus, então, ele segue a narrativa aqui, se nós olharmos o verso 16. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo, é bem conhecida essa parábola: o campo de um homem rico
produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, Cristo aqui, quando essas pessoas que seguiam a Cristo fazem esse pedido para ele, né? Quando esse homem, na verdade, faz esse pedido para ele, né? Ordena que meu irmão reparta comigo a herança. Veja que Cristo aqui, praticamente, ele rejeita essa teologia essa confissão positiva, essa teologia da prosperidade, né? E ele vai centralizar a mente daquelas pessoas que estão ouvindo sobre uma forma muito mais serena de viver, né? Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele vai dizer algo mais ou menos como isso aqui, tá? Então, a avareza, irmãos, ela vai de fato, né, haver aqui um contraste com o que nós vimos no Salmo 24, versos 1 e 2, né? Aliás, até o verso 4, né? Nós vimos até aquela pureza íntima, uma questão de se relacionar bem com as pessoas, né? Priorizar os valores do reino de Deus, né? A fé cristã é uma fé moral, ela não é uma fé materialista, nem uma fé cerimonialista. Ela é uma fé moral, onde é ensinado e preservado, né? Onde existe o esforço das pessoas em preservar os bons valores. Existem alguns exemplos bíblicos de avareza, e eu quero comentar com os irmãos, né? Primeiro, o caso de Geazi. Nós vamos ver ali que no Antigo Testamento apontava para realidades espirituais de Cristo e a igreja, né? Então, as consequências que muitas vezes eram imediatas no Antigo Testamento, as consequências do pecado, que muitas vezes eram imediatas no Antigo Testamento, hoje nós não vemos de forma tão imediata assim, mas nós entendemos como um conceito de Deus ao punir aquelas coisas. Por isso, hoje nós evitamos e clamamos a Cristo pelo perdão, né? Quando falhamos algumas coisas, mas entendemos o conceito de Deus dentro de cada uma daquelas situações do Antigo Testamento. Eu quero, sobre a avareza, convidar os irmãos para verem aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Os irmãos, eu creio que os irmãos todos conhecem, né? Naamã, que era um sírio, um herói nacional, mas que era leproso, né? E ao levarem uma menina do povo de Deus, uma menina hebreia, ela descobriu que ele era leproso, falou com a sua senhora, ela aconselhou então Naamã a conversar com Eliseu. Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele fica purificado da lepra. Quando ele fica purificado da lepra, ele volta a falar com Eliseu, e ele era um homem muito rico, né? E ele oferece para Eliseu então uma compensação financeira, e Eliseu recusa aquilo. Só que Geazi, que era o servo de Eliseu, era o moço de Eliseu, ele se deixa contaminar com a avareza. Ele não se contenta com a resposta que Eliseu deu para Naamã. Então é aqui que eu quero entrar e meditar aqui com os irmãos. Segundo Reis, capítulo 5, verso 19. Eliseu disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu este sírio Naamã, que de sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem?
Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então veja que Geazi, de certa forma, ele era até um servo fiel de Eliseu. E Eliseu, Deus lhe havia concedido os dons extraordinários. E Geazi, aqui quando ele se deixa contaminar com a avareza, o primeiro passo que ele faz aqui é mentir. Ele mente, porque ele coloca no coração dele, ele deixa se contaminar com a avareza, ele alimenta aquilo. Irmãos, uma coisa muito importante, sobre qualquer pecado que vier nos assediar, qualquer um, é um exemplo que eu sempre dou, né? Nós não podemos impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho. Os pecados, eles acontecem quando eles são alimentados. É o dolo, nós nunca devemos ter o dolo, tá? Se pecarmos porque erramos, um minuto de ira, alguma coisa, é errado também, obviamente, mas não é o dolo, tá? Então nós não devemos alimentar o pecado na nossa mente. Aquilo, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, fala: tudo que for de boa fama, tudo que haja alguma virtude, tudo que for proveitoso, tudo que for bom, nisto pensai. Porque normalmente as coisas que pensamos é as coisas que nós vamos vir a fazer um dia. Então nós devemos tomar muito cuidado acerca do nosso próprio pensamento. E Geazi, então, ele teve aquela ideia, a perversidade tocou. Isso pode acontecer a qualquer ser humano, porque todos nós ainda temos resquícios, né, da queda de Adão. Enquanto estamos ainda neste corpo, estamos sujeitos ao erro. Então um pensamento errado pode vir a qualquer um. Agora, alimentar esse pensamento ou não depende de cada um de nós. E é por isso que o cristão, ele é bem instruído, né, para que não alimente esse tipo de pensamento. E Geazi, então, ele foi contaminado com a avareza, e ele alimentou. E ele falou, ele usa até o nome de Deus aqui em vão. Na verdade, ele quebra o terceiro mandamento. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, o meu senhor Eliseu não quis receber deste homem, mas eu vou lá e vou tirar alguma coisa de proveito para mim. Ele alimentou, decidiu fazer aquilo, ele tomou uma decisão pessoal e foi atrás do Naamã. E o Naamã, que estava com o coração totalmente grato a Eliseu, favoreceu ele facilmente. Mas veja que o Eliseu, ele não quis nada em troca daquilo. O próprio Eliseu não quis nada em troca daquilo. O Geazi poderia ter conversado com o Eliseu, né? Posso ir lá e pedir alguma coisa para mim? Eu não sei o que o Eliseu iria decidir, né? Mas o que a Bíblia não revela, nós simplesmente não sabemos. Mas ele poderia até ter feito isso, mas jamais aquilo. Então veja que quando ele contaminou aquilo, e ele, pela avareza, e ele decidiu fazer aquilo, a primeira coisa que aconteceu, o que foi? Ele teve que mentir. Ele teve que mentir. Ele teve que mentir para ter um argumento.
para o seu pecado. E aí, a mentira parece que é uma coisa que ela não se satisfaz com pouca coisa, né? Uma mentira é como um abismo, né? A Bíblia fala, um abismo chama outro abismo, né? A mentira, ela vai sempre chamar outra mentira. E aí o que acontece? Aí, quando ele mente, ele obtém aquilo que ele queria, e quando ele volta, Eliseu pergunta, né? Onde você estava? E aí o que ele tem que fazer? Mentir de novo. É a mentira para sustentar a mentira. Então, é sempre criando uma mentira para sustentar outra mentira. Então, veja, irmãos, parece um efeito dominó isso daqui, né? Então, veio um pensamento ruim, ou seja, ele teve a ideia, quando ele viu Naamã oferecendo para Eliseu bens, ele teve a ideia, ele colocou aquilo no coração, ele alimentou aquilo, ele colocou em prática, ele correu, ele foi atrás, chegou lá, ele mentiu para Naamã, ele voltou, ele teve que esconder aquilo de Eliseu. Quando Eliseu questionou, ele teve que mentir para sustentar a sua mentira, para sustentar o seu pecado, veja como vocês percebem a corrupção nisso? Corrupção como uma ferrugem, ela vai deteriorando, ela vai consumindo, ela vai aumentando, ela não para. Quando a corrupção entra em qualquer área da vida da pessoa, somente Cristo pode parar. Se o cristão percebe que a corrupção entrou na sua vida, em qualquer área, é o momento de ajoelhar-se e clamar a Cristo para que impeça essa corrupção, porque o ser humano, ele vai de mal a pior, ele vai de abismo em abismo. Um outro exemplo que nós temos aqui também é de Judas Iscariotes, que traiu a Cristo, né? No Evangelho de João, capítulo 12, verso 4, nós vemos claramente que Judas, ele estava contaminado pela avareza. Judas capítulo 12, vamos ver aqui do verso 4, olha só, João, estou falando de Judas, João capítulo 12, verso 4, tá? Olha só. Mas Judas Iscariotes, bom, aqui é quando Maria ela derrama um bálsamo nos pés de Cristo, né? E está ali e tal, e é um bálsamo caríssimo, todo mundo conhece também a passagem, né? E Judas, então, aqui, ele critica aquilo, ele fala, não, isso é muito caro, né? Isso aí poderia dar para os pobres, não desperdiçar tudo com Cristo, mas dar para os pobres. A mesma conversa que a gente escuta hoje em dia, né? Você não pode ofertar na casa de Deus, não, você tem que dar para os pobres. Como se todo mundo estivesse, de repente, tão preocupado com os pobres, né? Que as pessoas abrem mão até das suas coisas pessoais para favorecer os pobres, né? Os pobres, eles vão ser atendidos, e devem ser atendidos pela igreja, pela comunidade cristã, sempre, né? Ninguém vai passar necessidade na igreja de Cristo, né? E até mesmo os de fora, vendo possibilidade, estaremos ajudando. Mas Jesus, ele vai tratar essa questão que fala sobre os pobres, né? Então olha só, verso 4, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha só, 300 denários, né? Já comentei com os irmãos, um denário correspondia ao salário mínimo da época. Era um dia de trabalho de um trabalhador. 300 denários que custava esse bálsamo, era quase um ano de pagamentos de um trabalhador pela sua jornada de trabalho, quase um ano, tá? 300 denários. Então olha só, verso 5, né? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Agora veja bem o verso 6, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então veja que o verso 6, ele vai dizer que Judas, ele já estava contaminado, então ele usa esse artifício, né? Por que não vendeu isso e deu para os pobres, né? Mas a palavra de Deus fala que ele era ladrão, e ele roubava da bolsa as ofertas que as pessoas faziam para o ministério de Cristo. Judas, ele roubava da bolsa.
O que estava acontecendo com Judas? Ele estava contaminado pelo sentimento de avareza. Ele não estava contente com a sua vida, com poucas coisas. E ele deixou-se contaminar com isso. E o exemplo de Gease, ele foi alimentando isso de tal forma, irmãos, que ele cometeu um pecado absurdo, né? Ele chegou a trair a Cristo. E o seu pecado foi tão, vamos dizer assim, tão pesado, que ele não suportou aquele pecado, né? Ele acabou dando cabo da própria vida. Isso tudo porque a avareza o contaminou, ele foi alimentando e Gease mentiu para Eliseu, né? Judas, ele arrumava desculpas, vamos dizer assim. Não, por que não dá para os pobres isso? Não gasta não, né? Isso aqui pode ser vendido. Lembrando que ele roubava o dinheiro da bolsa. Então ele queria vender o bálsamo, né? Então, essa corrupção da avareza, esse sentimento perverso, o levou a trair o próprio Cristo. É muito duro nós pensarmos, né, que nós também podemos trair Cristo, né, se nós nos deixarmos deliberadamente cientes da instrução bíblica que temos, se nós nos deixarmos deliberadamente, né, nos corromper por um sentimento como esse de avareza, né, nós podemos abrir mãos. E de fato, irmãos, tem pessoas que fazem isso, fazendo até comércio do povo de Deus, né? Isso é uma forma de trair Cristo. Também tem a questão de Simão o mágico, né? Nós não vamos ler, mas está lá em Atos capítulo 8, né? O texto é longo, de 9 a 25. Ali é conhecido como o Pentecostes de Samaria. Os apóstolos estão ali, os apóstolos também eram, a exemplo de Eliseu, eles também eram capacitados com as credenciais dos dons extraordinários, isso para que pudessem, a partir de 12 homens e seus cooperadores, organizarem uma igreja, né? A igreja de Cristo no mundo inteiro, 12 homens para pregar a mesma mensagem no mundo inteiro, né? Numa época sem nenhum recurso, e eles então eram capacitados com esses dons. E aqui nesse episódio de Atos 8, conhecido como Pentecostes de Samaria, eles estavam fazendo muitos sinais, muitos prodígios, curando muitas pessoas, expelindo demônios, fazendo muitos sinais de fato. E havia um ilusionista ali chamado Simão, que estava ali, que ganhava a vida fazendo números de ilusionismo, mágicas e coisas assim. E chega para Pedro e fala: olha, quanto que eu te pago para você me conceder esse dom do Espírito Santo? Porque se eu tiver esse dom e puder fazer isto, para mim é o que, né? É o que vai alavancar aqui a minha vida, né? Vamos dizer assim, né? E aí Pedro então usa palavras duras com ele, né? Não existe meias palavras no Evangelho, né, irmãos? É o que é. E aí Pedro então ele usa palavras duras com aquele homem e diz: olha, você não tem parte nem sorte nesse ministério. Seja esse teu dinheiro para a tua perdição, porque julgaste comprar com dinheiro o favor de Deus, o dom de Deus. Olha aqui como a teologia da prosperidade ela é combatida aqui também. Julgaste comprar com dinheiro o bem de Deus, seja isso para a tua perdição. Ore a Deus, quem sabe tenha misericórdia de ti. Pedro fala isso para ele: quem sabe Deus tenha misericórdia de ti. E ele fica tão atemorizado que ele fala: não, ore você por mim, por favor, para que não me aconteça esse tipo de coisa, né? Então a avareza, irmãos, nós vimos aqui 3 exemplos bíblicos, né? Gease, vimos Judas, né, Iscariotes, e também Simão, o mágico de Atos 8, né? Ela vai corroendo como um câncer, e corrói e destrói as coisas, né? Nós vemos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, que os apóstolos já prepararam a igreja, porque isso iria acontecer com líderes da igreja. E na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3, Pedro diz: também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que nós vemos aqui? Que pessoas iriam fazer uso do Evangelho
ou melhor, do meio cristão, para adquirirem benefícios próprios e fazer comércio daqueles que deveriam ser ovelhas de Cristo, fazer comércio das pessoas, né? Mas olha só que Pedro chama a atenção aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe, como se identifica isso? Bom, Jesus fala, pelos frutos conhecereis, como ele vive, como é a vida da pessoa, pelos frutos conhecereis. E Pedro, ele dá uma outra forma de nós vermos aqui, né? Com palavras fictícias. O que quer dizer isso? Palavras que não são verdadeiras. Dentro deste contexto, quer dizer o quê? Palavras que não são do Evangelho, ou que estão deturpadas e distorcidas, mas elas contextualmente, elas não se fundamentam no Evangelho de Cristo, nas cartas doutrinárias dos apóstolos. Esta pregação, ela não se fundamenta na verdadeira doutrina cristã. É retirada ali algumas coisas, manipulada, né? E usa-se de frases, palavras fictícias, para então mover aquelas pessoas e fazer comércio delas, né? Também movidos por avareza. Então essas pessoas, elas se deixaram contaminar por essa avareza, elas alimentaram essa avareza e chegaram ao ponto de tratar a igreja de Cristo como uma ferramenta para suprir os seus desejos perversos, para o seu enriquecimento, para o seu prestígio, para o seu benefício pessoal. E aqui então, como que eles fazem isso? Fazendo uso de palavras fictícias, né? Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, tá? Isso aqui, irmãos, já vem dentro do inconsciente do cristão, em particular de uma nação como a nossa, do Brasil, onde nós tivemos muita influência do catolicismo romano, né? A maioria das famílias, agora com o tempo passando nem tanto, né? Mas quem é mais ou menos da minha idade lembra que antigamente, né, predominava muito o catolicismo romano. Era difícil uma família, era difícil quem não tivesse sido batizado na igreja romana, né? Era muito difícil uma família que não tivesse uma influência do catolicismo romano. E a ideia do catolicismo romano, muito pregado num país como o nosso, no Brasil, né? Ele acaba interferindo no inconsciente coletivo. Então veja como os romanos, eles veem a questão da avareza. Eu trouxe aqui, irmãos, esse aqui é o segundo catecismo da doutrina romana. Não é o que usamos, né? É o segundo catecismo da doutrina católica romana. Eu acho que a pergunta 99... Deixa eu... Pergunta 92. Eles vão falar assim, ó. Eu vou ler um pedacinho desse catecismo aqui para os irmãos entenderem esta influência. E depois nós vamos fazer uma refutação bíblica para que a gente possa entender bem o que vai mover de fato a avareza em nós. Na doutrina romanista, existem 7 pecados capitais, tá? Que eles chamam de vícios capitais. Então está aqui a pergunta 92. Quantos são os vícios capitais? Os vícios capitais são 7. A avareza vai ser o segundo. Que a primeira é soberba, segunda avareza, terceira luxúria, quarta a ira, quinta a gula, sexta a inveja e sétima a preguiça. A avareza, e aqui, isso aqui é por escala de gravidade. Esses 7 pecados capitais não é a esmo que eles colocaram assim. Então, dentro da doutrina católica romana, isso é a escala de gravidade, tá? Esses pecados aqui, eles são dentro da doutrina deles, né? Nós estamos falando da doutrina deles, né? Nós estamos defendendo essa doutrina. Isso aqui é tem uma raiz tão profunda dentro da igreja do Papa, que é o seguinte:
se um desses 7 pecados não for confessado durante um ano, se alguém cometeu um desses 7 pecados e não for confessado durante um ano, uma vez ir lá no sacerdote, passar pelo confessionário e confessar a ele, para ele dar a absolvição, porque essa é a doutrina romana, né? Os irmãos conhecem. Então, esses pecados, que eles chamam de vícios capitais, eles ensinam da seguinte maneira: se a pessoa comete um desses vícios, um desses pecados, ao longo de um ano, e não confessar, ele vai se perder. Então veja aqui, pergunta 93, por que se chamam capitais esses vícios? Esses vícios chamam-se capitais porque são a origem e a fonte de todos os pecados. Aqui eles estão colocando 7 pecados como fonte de todos os pecados. A palavra de Deus vai falar que é um, tá? E nós já vamos ver qual que é, tá? Agora, olha só o que é mais grave aqui, e eu já vou falar o que isso tem a ver com o que estamos falando sobre a avareza. Pergunta 94: como se vencem esses vícios? Esses vícios se vencem com as virtudes que lhes são opostas, ou seja, virtudes contrárias, e não com Cristo perdoando o pecado, não a pessoa confessando para Cristo, mas com as virtudes opostas. Ou seja, eu vou explicar. Ele vai falar aqui dos 7 pecados, e ele vai falar como que vence cada um desses 7 pecados, com a virtude oposta a eles. Por exemplo, a soberba se vence com a humildade. A soberba se vence com a humildade. A avareza com a liberalidade. Olha, lembra que eu falei que tem uma influência do catolicismo romano no inconsciente da gente? Tem pessoas que pensam assim, e pensam de forma sincera. Por quê? Porque já foi disparado o gatilho, às vezes lá quando ela era criança, numa família que um avô, uma avó, que talvez fosse católica romana, ou ela mesma, uma missa, alguma coisa, né? A virtude oposta. Então, por exemplo, a avareza se vence com a liberalidade. Olha, eu vou aparecer uma oportunidade de eu ganhar um dinheiro forte, só que eu vou ter que lesar alguém, é desonesto, eu vou ter que fazer alguma coisa errada, mas quer saber? Eu vou fazer uma oferta para a igreja, vai dar para comprar cesta básica para os pobres. Vocês estão vendo como isso seria manipular Deus? E vocês estão vendo, vocês já devem ter ouvido alguém falar isso. Pois eu vou fazer. Isso é porque no inconsciente da pessoa está essa compensação pela virtude oposta. Então tem o vício e a virtude. Cometeu o vício, como que esse vício é vencido? Pela virtude oposta. Então é fazer esse tipo de coisa. Então muitas pessoas, irmãos, acabam se deixando levar. Eu vou ler os outros 7 só para os irmãos terem contato, né? Consciência disso. A soberba com a humildade, a avareza com a liberalidade, a luxúria com a castidade, a ira com a paciência, a gula com a abstinência, a inveja com a caridade e a preguiça com a diligência. Então, cometer um desses pecados, né, tem que fazer então a virtude oposta ali para vencer isso, né? A Bíblia, ela não ensina isso, tá? Essa é uma doutrina. Nós sabemos que a igreja romana, ela se desviou, né, ao longo do tempo, principalmente após a era da igreja imperial, depois de Teodósio, né? Estudamos isso. E os reformadores vieram e corrigiram a igreja. E a igreja corrigida, ela se mantém até hoje. A verdadeira igreja corrigida, a verdadeira igreja reformada, ela se mantém até hoje. Então, vamos ver qual é o ensino bíblico a respeito disso, tá? O que vai levar aos pecados não são 7 vícios capitais, mas há um elemento que está instalado dentro de cada um de nós. E eu quero convidar os irmãos para a carta de Tiago, capítulo 1. Esse Tiago que escreveu aqui era o irmão de Cristo, era o irmão do Senhor Jesus. Não é nenhum dos 2 Tiago apóstolos, mas sim o Tiago, irmão de Cristo, que presidiu o concílio de Jerusalém, lá de Atos 15, né?
Então, Tiago 1, capítulo 1, verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então é este elemento aqui que está instalado desde a queda de Adão. Este elemento está instalado na humanidade. O apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 8, ele vai falar que o que sujeitou a humanidade é a vaidade. A vaidade sujeitou a humanidade. Então, a cobiça, ela está instalada, né, no homem de Israel. Então, a cobiça, então o homem, ele vai tentar justificar-se, ou com um ensino como esse, né, da virtude oposta, ou como os irmãos do meio pentecostal fazem. O inimigo se levantou e me tentou, o inimigo me influenciou, tal. Mas sempre há uma saída, né? Quando na verdade o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: a responsabilidade é pessoal. Então o cristão, ele deve olhar para isso, saber que ele tem essa cobiça. Nenhum de nós é tentado por algo que não gosta. Se a pessoa não gosta de café, ela detesta café, ela não consegue ela não suporta nem o cheiro do café. Se é que existe alguém assim, né? Porque eu gosto muito de café, mas se a pessoa não gosta de café, ela nunca vai ser tentada a tomar muito café, porque simplesmente ela não gosta. Ela vai ser tentada com algo que atrai, que aqui vai ser essa cobiça que está instalada nela, né? Então a avareza, que a Bíblia vai chamar de idolatria, ela na verdade ela vai ser desenvolvida dentro da pessoa, porque já tem um gatilho lá dentro. Então, o que o cristão faz? Ele olha para ele mesmo e ele vê a sua miséria espiritual, porque há resquícios ainda da queda de Adão. Ele vê então que não há mérito nele, não há nenhuma garantia nele. O ser humano, ele não tem justiça própria, não há nenhuma garantia nele que ele não vai cair, ele não vai pecar, ele não vai errar, nenhuma. Então ele não há nele, ele tem que olhar para ele e ver que não há garantia nenhuma. E cada vez mais ele mergulhar na palavra de Deus para conhecer de fato quem ele é. Isso foi no domingo passado, né, quando nós terminamos a série de sermão. Eu falei quando Calvino começou a escrever as Institutas, ele escreveu: só é possível conhecer quem somos se nós conhecermos primeiro quem Deus é. Se nós não conhecermos quem Deus é, santo, e que vai completar os 10 mandamentos, o seu código moral, falando não cobiçarás, que é o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Nós não vamos entender que é a partir desse 10º mandamento que qualquer outro pecado pode nos assediar e nós alimentarmos, e isso prosperar a ponto de ser consumado e gerar morte, que é o que está escrito aqui, ó, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Veja que é individual, a sua própria. A cobiça que eu tenho pode não ser a mesma que o Zezinho lá da esquina tenha. Não conheço nenhum Zezinho da esquina. Se tiver algum Zezinho da esquina aqui, vai pensar que eu estou dando direto. Não é a mesma. Pode não ser a mesma, mas ele também tem um e eu tenho um. E aqui é individual. Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, as consequências da avareza, não vai dar tempo de ler. Romanos 1, 29 a 32 diz que ela é passiva de morte. 1 Coríntios 6,10 diz que não herdarão o reino de Deus os que estiverem envolvidos com isso. E Lucas 12:20 diz que nada terão para apresentar a Deus, tá? Então, as recomendações bíblicas sobre a avareza, só para nós terminarmos, né? Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza,
contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, quando nós vigiamos, né, e nos resguardamos desse sentimento perverso, lembrando que a avareza não é desejar melhorar de vida. A gente pode melhorar de vida, pode melhorar de emprego, trocar de carro, querer comprar uma casa melhor, pode fazer tudo isso, né? Mas é colocar no coração aquele desejo que a qualquer custo, né, obter alguma coisa. Então, quando nós nos guardamos, que a nossa vida ela for sem avareza, nós começamos então a nos contentar com as coisas e vamos confiar plenamente no que o próprio Deus disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Irmãos, Ele é suficiente, Deus nos basta, porque Ele é o provedor de todo bem. É uma casa melhor que queremos? Ele pode nos conceder. É um emprego melhor? Ele pode nos conceder. É uma fonte de renda maior? Ele pode nos conceder. Mas o nosso coração tem que estar nele, né? E não nessas coisas, tá? Vou terminar aqui porque o tempo acabou, né? Embora ainda tinha algumas coisas aqui. Mas espero que tenha sido útil para os irmãos, para a edificação dos irmãos e, acima de tudo, para a glória de Cristo. Vou pedir ao Igor que tire o vídeo e, caso tenha alguma pergunta, estaremos abertos aqui para as perguntas.